Então, meus irmãos, praticamente nós terminamos aqui a questão da aliança da consumação, mas eu quero gravar mais um vídeo onde a gente vai tratar de um apêndice, né, de um complemento, por assim dizer, uma faixa bônus que vem no livro. Então, ela é um bônus. Né? No nosso livro Cristo dos Pactos, que é o livro base da teologia bíblica aqui no Betel, nós vamos até a aliança da consumação. Nesse livro Alianças, do mesmo autor do livro O Cristo dos Pactos, nós temos um capítulozinho que é chamado a Cruz e a Aliança, onde o Robertson ele vai trabalhar essa relação, essa expressão, né, da cruz na aliança. E eu achei por bem estar trazendo isso para vocês, né? Tá trazendo isso para vocês para a gente poder ter um mais subsídio. E eu quero aproveitar esse vídeo aqui para poder ressaltar com vocês, destacar algumas coisas para vocês. Na proposta do Seminário Betel, nós damos a teologia bíblica dentro da perspectiva aliancista, que, como eu disse, não necessariamente é a única forma de compreender a relação de Deus com seu povo e a progressividade da revelação, ainda que nós entendemos que essa é a mais fiel forma de abordagem. Mas, para além disso, quando nós fazemos o estudo da teologia bíblica a partir de um prisma ou de um tema transversal, como é o caso do tema das alianças, ou como seria das promessas, ou como seria, né, da criação, como o Grimm do Introdução à Teologia Bíblica usa, a gente sempre vai deixar algum aspecto de fora. É comum nós encontrarmos no estudo da teologia bíblica isso. Agora, teologia do Novo Testamento, eu tive até pesquisando. Você não vai achar nenhum outro livro com o título Teologia do Novo Testamento, Teologia Bíblica do Novo Testamento, exceto esse livrinho aqui, ó, do J.Q. Bill. Ele não é um livro fácil de ler. Ele não é um livro fácil de ler. A exemplo desse livro aqui, que vocês leram alguns conteúdos, como eu tive alguns irmãos comentando da dificuldade de entender algumas coisas dele, né? Ele, Teologia Bíblica Antigo e Novo Testamento, do Gerhardus Voss, e ele tem algumas coisas difíceis. Esses livros são uns livros um pouco mais acadêmicos, mas que são importantes, né? E eu recomendo muito a vocês, especialmente esse livro, que vocês procurem livro de teologia do Novo Testamento. Ainda que você não vai encontrar teologia bíblica do Novo Testamento, mas você vai encontrar teologia do Novo Testamento. Por que eu estou te falando isso? Porque normalmente a teologia bíblica do Novo Testamento, via de regra, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os livros do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, e vai estar analisando aspectos teológicos de cada livro. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês a partir de um PDF que eu tenho, para vocês terem uma ideia. PDF não, de um que eu tenho no Kindle. Só um minuto. Então, por exemplo, esse Teologia do Novo Testamento, do George Eldon Ladd, ele é um clássico, é um calhamaço, é um livro de mais de 500 páginas, mas é um clássico. Então você vai ver aqui, ó, vou botar o sumário dele para a gente estar dando uma olhada, como que normalmente a teologia do Novo Testamento, como normalmente se estuda a teologia do Novo Testamento, né? Ó, aí você vê que ele é um livro que ele foi lançado, a primeira edição em 2013, e ó, quantas reimpressões ele já tem, né? Então é um clássico, é um clássico. Então, ó, o sumário. Você vai ter História da Teologia do Novo Testamento,
Aí você tem os evangelhos sinóticos, você tem alguns estudos da teologia dos sinóticos. Aí depois você tem tá vendo? Você vai tendo o desenvolvimento, esses 15 capítulos eles são dentro dos evangelhos sinóticos. Né? Você vai estudar a missão messiânica, o papel do Filho do Homem, o Filho de Deus. Você vai ter um estudo teológico dentro dos evangelhos sinóticos. Depois você vai ter o quarto evangelho, que é estudado na maioria desses livros de teologia do Novo Testamento, ou teologia bíblica do Novo Testamento. Ele vai tratar do quarto evangelho, o evangelho de João, de maneira particular. Alguns vão tratar, por exemplo, os escritos joaninos. Vão pegar o quarto evangelho, o livro de Apocalipse e as 3 cartas e vão estudar, fazer uma parte separada, né? Aí você tem a igreja primitiva, o estudo da teologia do livro de Atos. Depois você tem Paulo, o estudo da teologia paulina, né, das cartas de Paulo. Né? Depois você tem, num grupo, epístolas gerais e a epístola aos Hebreus. Por quê? Apesar da epístola paulina, as epístolas paulinas ter também ter epístolas gerais, nós vamos ver que as chamadas pastorais, as epístolas pastorais, também são consideradas epístolas gerais. No entanto, elas são estudadas dentro da parte que se refere à teologia de Paulo. Aí depois você tem um outro grupamento que é Hebreus e as epístolas gerais dos demais autores, que é Tiago, Pedro, Judas e as epístolas de João. Aí você tem uma parte dedicada ao livro do Apocalipse e depois um apêndice que é a unidade e diversidade do Novo Testamento. Então, é muito importante para o nosso aprofundamento na teologia bíblica, fazer uma leitura, um estudo de uma teologia bíblica do Novo Testamento, uma teologia bíblica do Antigo Testamento, independente, que não são nesse recorte transversal, para a gente ter uma visão mais ampla dos livros. E nesse sentido eu já recomendei a vocês alguns livros que vão nos ajudar, que é o Teologia Bíblica do Novo Testamento do J.K. Bill, esse do Large que eu indiquei agora. Do Antigo Testamento eu já falei o Progresso da Redenção. Nós temos o Teologia Bíblica do John Goldingay, que eu comprei recentemente. Então, porque quanto mais a gente estudar isso, mais vai nos dar consistência bíblico-teológico, entendeu? Porque a gente acaba às vezes dando uma ênfase muito grande ao estudo da teologia sistemática e se dedicando pouco à teologia bíblica. Que a teologia bíblica vai nos dar uma perspectiva de inteireza, de progressividade e de clareza maior da revelação bíblica. Então, vamos voltar aos nossos slides. Então, depois de ter feito esse parêntese, voltando, então a gente agora vai estudar nesse vídeo a questão da relação da aliança e a cruz. Né? E aqui no livro Aliança, o Palmer Robert começa com a seguinte pergunta: todas as estradas levam a Roma, certo? Errado. Há 2000 anos esse mito foi destruído. Todas as estradas não levam a Roma. Em vez disso, todas as estradas levam à cruz. Todas as estradas do tempo, todas as estradas da história, todas as avenidas dos sucessos e fracassos do homem no mundo levam à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Teologia bíblica. A cruz é a aliança. Então, continuando, desculpa, deve ter ficado alguma interrupçãozinha aqui, porque o comando que eu dei desconfigurou aqui as coisas, mas como já tinha alguns minutos de vídeo, eu não vou descartar esse vídeo. Todos os caminhos levam a Deus, certo? Não, também não. Todos os caminhos levam a Roma? Não. Todos os caminhos levam a Deus? Não, mas sim.
porque todas as estradas do tempo, da história, todas as avenidas do sucesso, do fracasso do homem no mundo levam à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra cruz está diretamente relacionada às palavras dificuldade, crise e crítica. A cruz é o centro crítico de todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Para se entender em toda a sua plenitude, a cruz deve ser vista da perspectiva da aliança. A aliança ilumina a cruz, a aliança magnifica a cruz, a aliança realça a majestade e o poder da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo que todos os caminhos levam a Deus, a Cristo, nós sabemos que sim, porque a palavra diz que todos comparecerão diante do grande tribunal. Então, não interessa se gregos ou troianos, ricos ou pobres, por que motivos? O que todos comparecerão, ainda que alguns como filhos, como salvos, como justificados por ele, e outros para receber a palavra de juízo. Por que a cruz? Essa é a pergunta. Cur Deus homo, ou por que Deus se fez homem? Essa é uma pergunta que um dos mais lindos, um dos mais antigos líderes da igreja escreveu um pequeno livro intitulado Cur Deus Homos, ou Por que Deus se fez homem? Anselmo de Cantuária, o bispo da Cantuária, ele lutou profundamente com essa questão. Por que Cristo teve que morrer? Não teria sido possível Deus perdoar os homens sem a morte terrível do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é uma pergunta recorrente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, muitos se fazem essa pergunta. Nos dias de hoje, muitos questionam se Deus é todo-poderoso, por que Deus não simplesmente disse: perdoados estão os seus pecados? Por que Cristo não só teve que morrer, mas teve que sofrer, padecer, como diz o credo, padeceu sob Pôncio Pilatos, que está para além disso, né? Não teria sido possível Deus perdoar os homens sem a morte terrível do nosso Senhor Jesus Cristo? Neste livreto, Cur Deus Homo, Anselmo declara que Deus tinha que tornar-se homem a fim de manter a sua própria glória como Deus. Se o homem permanecesse numa condição de caído, a honra de Deus sofreria juízo. A honra de Deus sofreria juízo se o homem permanecesse na condição de caído. Isso daí o Anselmo perde de perspectiva aquilo que Paulo diz. Ao que parece, Paulo discorda de Anselmo, porque para ele Deus é glorificado até mesmo quando julga o perverso. Então, principalmente na teologia reformada, antes de olhar para Deus como injusto pela condenação do perverso, né, do impenitente, a teologia reformada reconhece como justiça e, mais do que isso, que Deus é glorificado tanto na salvação quanto na condenação. Entendeu? No entendimento de Romanos 9, 22, não era necessário Deus salvar pecadores para que sua honra fosse mantida, né? A gente não pode acrescentar a Deus, atribuir a Deus qualidades, adjetivos ou reconhecimento. Deus poderia ser glorificado, por exemplo, trazer justo juízo sobre toda raça caída. Então, a pergunta continua, permanece a questão de Anselmo. Por que Cristo teve que morrer? Em resposta a essa pergunta, Anselmo já passa mais perto da essência da questão. Por que Cristo teve que morrer? A resposta de Anselmo a essa questão é denominada pelos teólogos de o antecedente da necessidade absoluta da expiação. Nessa resposta de Anselmo, ele argumenta que algo veio antes do surgimento dessa necessidade, que ele afirma ser o compromisso de Deus na aliança de salvar homem e mulheres pecadores. Uma vez assim comprometido, só havia um caminho, o sacrifício de um justo pelo injusto. O que Anselmo está dizendo aqui é que se Deus, tendo Deus se comprometido a redimir para si um povo do pecado, necessariamente ele teve que sacrificar um justo pelo injusto.
porque de modo algum era possível que o homem pagasse a conta pelos seus erros, de maneira a ser redimido. Então vamos dar uma olhada mais de perto na relação da cruz e aliança. Então vamos ver a cruz no jardim, a cruz no dilúvio, a cruz na montanha, a cruz no deserto, a cruz e o rei. A cruz no dilúvio, na aliança da preservação. A cruz na montanha, no Monte Moriá, evento envolvendo Moisés e Isaac. Abraão e Isaac. E a cruz no deserto, a serpente de bronze que é levantada, tipificando o Cristo levantado. A cruz e o rei, a aliança davídica, né? O rei supremo profetizado por Ezequiel no capítulo 34. O pastor rei, melhor dizendo. A cruz e o jardim. A palavra da serpente no jardim unem cruz e aliança. Satanás poderia ferir com um golpe poderoso nosso Salvador, nascido de mulher, mas ao lançar desferir esse seu golpe contra o prometido, Satanás receberia um golpe mortal na cabeça. Jesus fez uma clara exibição do seu triunfo sobre os poderes satânicos, conforme Paulo registra em Colossenses 2,14. Vamos ler o texto. Como sempre eu estou fazendo menção a vocês, eu tenho lido meus textos na versão Nova Almeida atualizada. Ok? Então, estejam atentos a isso. Nova Almeida atualizada. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 2, do versos 14 e 15. Nós sabemos que a carta ao Colossenses é sempre chamada de a carta que exalta, a carta de exaltação à supremacia e suficiência de Cristo. Capítulo 2, versos 14 e 15 da carta aos Colossenses diz assim a palavra do Senhor: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, é muito simples, e isso deveria, por exemplo, tirar de vez do nosso imaginário essa ideia que povoa a mente, o imaginário popular, de Deus e o diabo se degladiando, medindo forças o tempo todo. O que Colossenses vai dizer é que de uma vez por toda Deus rasgou o nosso escrito de dívida, venceu Satanás, não só venceu, mas como expôs ele à vergonha, despojando-o de todo o poder, despojando-o de sua força, despojando-o do seu domínio sobre o povo da aliança. Então, Deus faz Cristo Jesus faz uma clara exibição do seu triunfo sobre os poderes satânicos. A cruz no dilúvio, a cruz na aliança da preservação. O dilúvio antecipou o julgamento. Ele tipifica o julgamento que Deus, enfim, vai trazer sobre o seu próprio filho. O julgamento tipificado no dilúvio, que veio sobre a iniquidade do homem, na cruz ele foi lançado sobre Cristo, né? Porque foi do agrado de Deus moê-lo, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 ele vai desenhar esse Cristo, o Messias de Deus, o prometido de Deus, sendo alvo da ira que seria contra nós, da ira que é representada, né, com cores vívidas na aliança da preservação no dilúvio. Deus, o justo juiz, só podia preservar a terra cheia de perversidade mediante a preservação de substituto para o pecado. Quando Deus, em aliança com Noé, diz que nunca mais iria varrer toda a raça humana da terra, ele tinha
que para satisfazer a sua justiça, prover um meio de pagar a dívida do pecado ou do pecador. Então, o substituto, a cruz. Um terceiro aspecto da relação da cruz com a aliança a gente vê no Monte Moriá, ou a cruz na montanha, na aliança da promessa com Abraão. A centralidade da cruz emerge com a menção do Moriá no incidente posterior do Antigo Testamento. Neste dia posterior, Davi vê o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada contra Jerusalém. Por causa do pecado de Davi, o representante do povo. O julgamento de Deus paira sobre a cidade. E observando que Salomão mais tarde constrói o templo em Jerusalém, exatamente no Monte Moriá, onde o Senhor aparece ser a seu pai. A centralidade do Monte Moriá na relação de aliança é impressionante. Em 2 Crônicas, né, o Davi vai até a Araúna, o Jebuseu, com a intenção de comprar o local para o sacrifício. Mas Araúna, ele se oferece para doar terra, o gado e tudo mais que fosse necessário para aquele sacrifício. No entanto, a gente conhece a fala clássica de Davi, que ele não aceita algo que não lhe custe e compra terra, né, para o seu próprio sacrifício. Davi conclui que a casa do Senhor deveria ser localizada naquele lugar. O altar da oferta queimada deve estar ali, o templo de Deus deve permanecer ali. Então aquele lugar comprado por Davi, o Monte Moriá, a eira de Araúna, que anterior a Davi, lá tem a provisão de Deus para o sacrifício, do Cordeiro de Deus para o sacrifício no evento, né, do teste da fé de Abraão. Ali, então, Davi estabelece que vai ser localizado o templo. Uma pergunta: você já consegue ver a ligação desse incidente com a oferta de Isaac? Né? Qual o incidente? Essa questão de Davi comprar aquele lugar específico aonde foi montado um altar, onde Isaac ia ser sacrificado, Abraão ia levar a cabo o sacrifício do seu filho e Deus provê para ele o cordeiro. Você já consegue ver a ligação desse incidente com a oferta de Isaac? E não só com a oferta de Isaac, mas você já consegue ver com a cruz de Cristo? Talvez não completamente ainda. Né? Mas não até que a gente observe que Salomão construiu mais tarde esse templo ali. Davi não construiu, mas Salomão constrói esse templo. É interessante, Abraão viaja 3 dias até o Monte Moriá, onde oferece seu único filho. Nesse mesmo local, Davi oferece um sacrifício para livrar Jerusalém do julgamento de Deus. Na sequência, Salomão constrói o templo nesse mesmo local. Então são 3 incidentes, ou 3 acontecimentos marcantes envolvendo o povo da aliança no mesmo local. E durante cerca de 1000 anos o povo oferece sacrifícios no Monte Moriá, no templo. Por fim, Jesus Cristo foi a este mesmo monte, que agora é conhecido como Gólgota, e apresenta a si mesmo como Cordeiro do sacrifício que tira o pecado do mundo. Agora fica claro, precisamente onde Abraão, cerca de 1000 anos antes de Davi, oferece o Isaac, e o Senhor intervém e provê o cordeiro do sacrifício. 1000 anos antes de Davi, esse terreno vira o lugar do templo. Davi oferece sacrifício, Abraão oferece sacrifício, durante 1000 anos o povo vira sacrifício, o povo oferta sacrifício. Qual é a importância dessa congruência desse lugar? Né? Qual é a importância? Que importa isso? O que isso importa? É para tornar esse lugar santo? A realidade, as ligações da história indicam que
o que isso importa não é para tornar esse lugar santo, mas a realidade, as ligações da história indicam que todos os acontecimentos da Escritura apontam para o ato final de Deus ofertar o seu Filho. O lugar não é santo, mas a pessoa é santa. Ou como na palavra do Robertson, a maravilha não estava e não está na boa vontade do povo de sacrificar o Senhor, mas no compromisso do Senhor em sacrificar-se por seu povo. Louvado seja Deus. Intrinsecamente associado, esses eventos colocam a cruz e a aliança em uma união quase indissolúvel. O quarto elemento, a cruz no deserto. A serpente pendurada no madeiro significa a maldição do tentador. Foi mostrado ao povo de Deus de uma maneira muito surpreendente que ele deve olhar com fé para um objeto que foi amaldiçoado. Uma serpente no madeiro é o caminho para a salvação. Como pode ser isso? O povo, sob juízo de Deus, é orientado, conforme está registrado lá em Deuteronômio 21, como Deuteronômio 21, conforme está registrado lá na peregrinação do povo no deserto. Como pode ser isso? Aquela serpente que foi levantada em Números 21, aquele evento de insurgência que culmina com a necessidade do povo ter que, para se salvar, ter que olhar para a serpente de bronze, e que vai tipificar a necessidade que nós temos de olhar para Cristo. Vamos ler o texto, está em Números 21, a partir do verso 4. Então os israelitas partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao nosso Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, é assustador pensar que olhar para uma serpente pendurada numa haste, no meio do deserto, era o caminho para a salvação. Mas, mais uma vez, nós vemos a íntima ligação com o Cristo, com a cruz. Isaías 45, 22, o que diz? Vamos ler o texto de Isaías 45, 22, para a gente ver como que as coisas ecoam, como que você vê essa relação. No deserto eles olhavam para a serpente de bronze para serem curados. E o que Isaías fala aqui em Isaías 45, 22? Vamos dar uma olhada? Diz assim: volte-se para mim e sejam salvos todos os caminhos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou como está traduzido na versão Almeida Revista e Corrigida: olhai para mim e sereis salvos. Como uma serpente pode ser isso? Uma serpente no madeiro é o caminho para a salvação. Como pode ser isso? O Deus Pai, olhando seu Filho na cruz, vê uma imagem amaldiçoada comparável à serpente no madeiro. Quando nós olhamos com fé para aquele amaldiçoado dependurado numa cruz, todas as maldições que nos são devidas pelo nosso pecado serão eliminadas para sempre.
O justo requerimento da lei de Moisés, concernente à punição dos pecadores, encontra seu cumprimento na morte pactual do nosso Senhor Jesus Cristo. O escrito da dívida que era contra nós, Colossenses 2,14, né, que é o requerimento da lei de Moisés, concernente ao nosso pecado, encontra o cumprimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele se fez maldito e foi para levar todas as nossas maldições. Por isso nós não deveríamos nos empolgar tanto com os cultos de quebra de maldição, porque a maldição é quebrada na morte pactual do nosso Cristo. 5. A cruz e o rei, a aliança davídica. A cruz é central também na aliança davídica. De acordo com as provisões desta aliança, Davi recebe a bênção do perdão juntamente com o castigo do Senhor. Ainda que rei, ele será disciplinado pelo seu pecado durante toda a sua vida. Contudo, mesmo em meio às tragédias e sofrimento, ele foi capaz de louvar agradecendo a Deus. Isso porque ele sabia que seu castigo era um sinal pactual da fidelidade de Deus para com ele. Davi é rei, Davi peca, ele recebe a bênção e o perdão, mas o castigo do seu pecado. E para além disso, o que faz com que um dos aspectos que faz com que nós reconheçamos Davi como um homem segundo o coração de Deus é que, mesmo sob as tragédias, ele continua louvando a Deus, porque ele entendia que Deus repreende aquele que ele ama, todo aquele que ele recebe como filho. Então ele recebia a repreensão do Pai. Porque a aliança e a cruz estão ligadas, você vive cada dia com absoluta confiança de que tudo o que vem à sua vida origina-se da mão amorosa do seu Pai. Ele tem se comprometido em amar, mediante um compromisso da aliança na cruz do nosso Senhor. Então, em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, nós não podemos perder de vista que somos corrigidos porque somos da família da aliança, porque somos filhos. E Deus corrige a tudo que ele recebe como filho. Por fim, as perfeições da cruz. Todas as sombras todas as sombras da antiga aliança chegam à realização final na cruz da nova aliança. As perfeições da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo conduzem a longa história da administração pactual ao seu cumprimento final. Visto que a cruz funciona como o centro da história, não pode haver outro foco para a nossa vida. Ou como disse Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja Deus. Mediante esse amor de Cristo pelos pecadores, como visto na cruz, pela fé você é dele e ele é seu. E como diz Paulo também em Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-se senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E quer entender a relação da cruz e aliança, a suficiência da cruz, a perfeição da cruz? Clássico. Aquela que é considerada a obra de John Stott, do saudoso John Stott, de saudosa lembrança. A cruz do Cristo. Livraço, todo riscado. Livraço, a cruz de Cristo. Eu entendo que isso é uma leitura obrigatória para todo estudante de teologia, para todo crente, em especial estudante de teologia. Você não vai entender a obra de Cristo, né? As respostas, por exemplo, às perguntas de Anselmo, né? Cur del homo, né? Por que Deus se fez homem? Por que Cristo morreu? Né? A morte substitutiva, a expiação, a necessidade, o resgate, a quem é pago. Nossa, que livro é esse livro do John Stott? Então, meus irmãos, nós terminamos aqui
esse conteúdo do nosso livro Cristo dos Pactos, esse conteúdo da nossa teologia bíblica, né? Não só usamos o Cristo dos Pactos, usamos Cristo dos Pactos, usamos outros tantos livros aí para nos auxiliar nessa caminhada. Recomendo muito, muito que vocês mergulhem nesse estudo. Eu pretendo, não garanto, né, eu pretendo ver se ao longo da semana eu gravo um livro, um vídeo ou dois, como faixa bônus, por assim dizer, para vocês introduzindo o assunto teologia do Novo Testamento. Tá bom? Que o bom Deus os abençoe, o fortaleça na caminhada, que aplique ao nosso coração as verdades do Deus que nos abençoa, do Deus que fez aliança conosco. Amém?